versículo 13. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis 5:13 nos diz assim: Então, chegando-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O tema da mensagem desta noite é restituição por obediência. Glórias a Deus. A Bíblia nos fala a história de um homem chamado Naamã. Naamã era um homem importante e um homem do alto escalão da Síria, mas ele tinha algo na sua vida que ele tinha perdido: a sua saúde, pois ele era um homem leproso, honrado, porém leproso. E a Bíblia nos fala que uma menina de Israel que trabalhava na casa de Naamã falou um certo dia para Naamã se ele fosse até Israel, ali encontraria um homem de Deus que poderia resolver, que Deus iria resolver aquele problema, tirar aquele peso, aquela lepra e devolver a saúde que ele necessitava. Glória a Deus. Aleluia. E Naamã desceu até Eliseu, homem de Deus. Antes indo o rei da Síria mandando uma carta ao rei de Israel, o qual, ao receber a carta, e na carta estava escrito que Naamã estava indo a Israel para ser curado, e o rei rasgou as suas vestes, achando estar sendo afrontado com aquela situação, e dizia ele: Sou eu Deus para restaurar a lepra de alguém? Mas aonde tem alguém, aleluia, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que crê em Deus, alguém que, como foi dito aqui nesta noite, desce de joelhos na presença de Deus, ele não se sente ofendido com situações difíceis, adversas, mas ele confia em Deus. E Eliseu mandou que Naamã viesse a ele, a fim de que todos pudessem ver que em Israel existia um Deus que operava milagres. E esse Deus que operava milagres em Israel no tempo bíblico é o mesmo Deus que opera milagres nos dias de hoje. Se crermos, veremos a glória de Deus. Aleluia. Porém, há algumas coisas que é necessário para que nós venhamos a alcançar de Deus a restituição, a bênção, a vitória que Deus tem para nossas vidas. Porque Naamã era um homem que ele necessitava da restituição da saúde que ele buscava, a cura daquela lepra. Mas havia algo em Naamã que precisava ser curado.
além da lepra. Aleluia. E às vezes, na nossa vida, também nós precisamos que Deus venha tratar com algo na nossa vida, para que depois nós possamos receber as bênçãos que Deus Glória a Deus. tem preparado para nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a primeira coisa que Deus começou a tratar com Naamã foi a questão do orgulho. Porque quando ele chegou até Eliseu com a sua comitiva, ele não foi recebido por Eliseu. Eliseu não saiu da sua tenda e recebeu a Naamã, apenas enviou o seu moço Geazi com uma mensagem para Naamã, dizendo: Naamã, vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você será curado da sua lepra. Glória a Deus. Mas Naamã achou que o Rio Jordão era para ele uma afronta. O Rio Jordão para ele era algo que não estava à altura da sua posição. E ele, a Bíblia diz que ele muito se indignou, porque ele dizia no seu coração, pensava que o profeta ia sair, ia colocar as mãos sobre o enfermo e ia restaurar a lepra, e eu ia sair daqui curado. Agora me mandou descer nesse Rio Jordão, um rio de águas barrentas. Ora, lá em Abana e Farpar não tem rios muito melhores, né? Lá em Damasco, como Abana e Farpar, muito melhores do que as águas do Jordão. Não poderia eu me banhar lá e ser purificado? Então a primeira coisa foi que Deus foi quebrando o orgulho de Naamã. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O orgulhoso, ele precisa ser quebrado. Às vezes nós podemos nos orgulhar ou nos colocar numa posição de que achemos que algo que Deus nos orienta a fazer seja uma humilhação. Talvez Deus queira que você desça um pouco mais. Talvez Deus queira que você ore um pouco mais. Talvez Deus queira que você jejue um pouco mais. Aleluia. Talvez Deus queira que você perdoe um pouco mais. Porque a grande dificuldade do ser humano é perdoar o seu irmão, por causa do orgulho. Alguém nos feriu e vai falando: não, eu não consigo perdoar. Ou então é aquele perdão que fala assim: eu perdoo, mas você fica lá bem longe de mim e eu fico aqui. E às vezes Deus quer tratar conosco neste quebrantamento, para que nós venhamos a receber as bênças de Deus. Aleluia, Jesus. Eu falo da parte do perdão, porque é algo tão precioso na vida do crente. Porque o crente que não consegue perdoar é o crente que também não vai morar no céu. E não sou eu que disse isso, quem disse isso, mas o próprio Jesus disse na oração do Pai Nosso. Ele diz assim: Pai, dizeis assim: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós ou nos ofenderam. Porque se nós não perdoarmos do coração a quem nos tem ofendido, também Deus não nos perdoará. Então não importa o que a pessoa tenha feito de mal contra você ou contra mim, nós temos que liberar o perdão até mesmo antes de alguém nos ofender. Porque Efésios capítulo 6, versículo 10
A seguir diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Então, se alguém de alguma forma nos atingiu, a nossa luta não é contra essa pessoa. A nossa luta é de joelhos, é na oração, é perdoando, é descendo no Rio Jordão, é sendo quebrantado, porque quando nós somos quebrantados, quando nós descemos, nós recebemos as bênçãos de Deus, porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, porém Ele exalta aquele que se humilha, aquele que desce, aquele coração quebrantado, aquele coração que desce diante de Deus com amor por aqueles que o ofenderam, assim como deu o exemplo de Cristo pendurado na cruz e dizia: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão crucificando o Filho de Deus, mas o Senhor, com toda a demonstração de amor e perdão, dizia: Pai, perdoai-os. Aleluia. Tem que descer. Aleluia. Tem que descer. Para que Deus venha restituir aquilo que nós queremos, precisamos, nós temos que descer. E por isso, como nós lemos aqui, Deus usou os servos de Naamã para indagar a ele. Dizer: Naamã, você está indignado, você está revoltado, quer ir embora, porque ele já virou as costas e ia embora. E o servo dele disse: Naamã, se o homem de Deus te pedisse alguma coisa difícil, você não faria para ser curado? Aí ele pensou um pouco, né, irmãos? Falou: é verdade, mas ser curado eu faria, uma coisa bem difícil. Talvez ele daria até metade ou todos os bens que ele tinha. Ele falou: quanto mais descer, quanto mais você ali mergulhar, descer no Rio Jordão. Então, primeiro, para que nós venhamos a receber de Deus aquilo que nós esperamos que Deus venha cumprir na nossa vida, seja na vida financeira, sentimental, espiritual, nós temos que descer, reconhecer que precisamos de Deus, amar o nosso próximo, Aleluia. fazer aquilo que é bom aos olhos de Deus. Aleluia, Jesus. Porque quando nós fazemos aquilo que é bom Glória a Deus. aos nossos olhos ou aos olhos dos outros, muitas vezes não estamos agradando a Deus. Mas quando nós fazemos aquilo que é bom aos olhos de Deus, e geralmente quando ninguém está vendo, geralmente quando não tem ninguém por perto, nós fazemos o que é certo aos olhos de Deus, nós estamos descendo. Nós estamos demonstrando a Deus que nós Aleluia. reconhecemos que precisamos dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O segundo é acreditar. Aleluia. Primeiro temos que nos humilhar diante de Deus. Depois temos que crer. Porque quando os servos de Naamã, certamente usados por Deus, deram uma palavra ali para Naamã, ele passou a crer. Então, quando uma palavra de Deus chegar até nós, nós temos que segurar aquela palavra e crer. Glória a Deus. E crer é verdade. Eu não tinha pensado desta maneira, eu não tinha pensado desta forma, mas realmente Deus abriu os meus olhos nessa situação, então eu vou fazer conforme o Senhor tem mandado. É obediência, irmãos, porque se Deus está mandando você fazer algo para que você receba, precisa acreditar, precisa mergulhar. E ele desceu, a Bíblia diz que ele
desceu, porque para chegar até o Jordão ele teria que se humilhar e descer e acreditar e mergulhar, e ele mergulhou nas águas do Jordão, crendo que aquilo que Deus falou iria acontecer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele creu. Então eu e você, nós precisamos crer. Deus nos dá uma palavra, e Ele disse: é através dessa palavra que você vai vencer. E você precisa pegar esta palavra, crer nesta palavra e mergulhar como fez Naamã. Eu vou mergulhar, eu vou acreditar, eu vou mergulhar nessa palavra, porque o Senhor está falando para mim perdoar, o Senhor está falando para mim andar reto, o Senhor fala para mim que tem que andar sem mentiras, que o Senhor fala que tem que andar sem pecado, o Senhor fala que temos que andar no caminho reto, segundo a palavra, obedecendo, andando, desviando-se do mal, como fez Jó. E se o Senhor nos orienta, então nós temos que mergulhar, porque é este Jordão que o Senhor nos convida a descer. Desce neste Jordão, mergulha neste Jordão, porque as águas deste Jordão, ainda que possam parecer barrentas, elas vão entrar com purificação e você vai receber as bênçãos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Precisa crer, porque se você não crer, você não vai fazer. Aleluia. A gente só faz aquilo que cremos. Então, se você crê que Deus falou é vitória para você, se você crê que Deus está falando aqui nesta noite para que Ele quer te abençoar, então você tem que fazer, porque quem crê faz, e se faz recebe, porque Deus é fiel para entregar aquilo que Ele mesmo promete. Aleluia, Jesus. Aleluia. Temos que crermos. A situação muitas vezes é difícil, mas quem crê faz. A Bíblia nos diz que haviam 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também se chamavam Misael, Azarias e Ananias. Esses 3 homens foram colocados em uma situação de vida ou morte, porque havia um decreto do rei Nabucodonosor em que eles deveriam adorar uma estátua de ouro que ele fez, e quem não adorasse seria lançado em uma fornalha de fogo ardente que foi aquecida por 7 vezes. Mas eles acreditavam em Deus. Aleluia, Jesus. Então pensa um pouquinho comigo aqui. Eles acreditavam em Deus e falaram assim: ainda que nós vamos ser lançados na fornalha, mas não vamos obedecer o que Deus falou. Então, ainda que você possa tomar algum prejuízo, porque você está sendo fiel a Deus, porque você está falando a verdade, porque você está andando certo, porque você não está se misturando com as coisas deste mundo, ainda que você venha a sofrer algum agravo, se você crê, aleluia, você deve fazer o que Deus mandou. E a Bíblia diz que aqueles homens ficaram firmes. Nós não vamos adorar essa imagem, nós não vamos nos curvar diante dessa imagem. Aleluia. E eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas em meio à fornalha, o anjo do Senhor estava com eles ali, de forma que eles andavam, passeavam no meio da fornalha. Aleluia. glória a Deus, aleluia. Temos que crermos, porque no tempo que nós estamos vivendo, é muito fácil fazer as coisas para agradar as pessoas, agradar um, agradar um amigo, agradar outro, agradar o mundo, agradar até mesmo aos familiares, ou quem quer que seja, e deixar às vezes de fazer o que é certo
aos olhos de Deus. Mas quando nós somos fiéis, irmãos, Aleluia. Deus honra. Glória a Deus. Lembra de José? José foi fiel. A mulher de Potifar queria ficar com ele, e ele era um escravo. Poderia pensar: eu vou me dar bem com essa mulher, vou sair dessa, não vou mais ser escravo. Mas ele falou: não vou pecar contra Deus, não vou ficar fiel, vou ficar firme. Aleluia. Glória a Deus. E ele foi preso. Então o que acontece com muitas pessoas? Às vezes pessoas até se desviam, saem da igreja, porque não deu certo o que ele queria. Eu fui fazer as coisas certas, eu fui andar certinho, eu orava, eu jejuava, eu não mentia, eu fazia o que é certo, eu fugia do pecado, e acabou vendo um problema, e aí, para que eu vou ficar na igreja com esse problema, com essa dificuldade? E José, ele foi preso porque ele fez o que era certo. Então temos que entender: nem sempre nós vamos receber as bênçãos na hora, quando nós fazemos o que é certo. Mas Deus é fiel. Aleluia. Porque na cadeia, José governava a cadeia. Deus chamou José para ser governador. Não importa onde ele estava, ele governava. Então, se Deus te chamou para algo, não importa onde você estiver, ser fiel a Deus, que você vai ser aquilo que Deus tem colocado para você fazer. Ele vai te dar vitória. Na casa de Potifar, Moisés governava a casa de Potifar. Quando foi para a cadeia, ele governava a cadeia. Depois Deus tirou ele da cadeia e colocou ele para governar todo o Egito, porque ele foi fiel, porque ele desceu, porque ele acreditou em Deus, ainda que tudo estava dando errado, mas ele acreditou em Deus, confiou em Deus, fez o que era certo aos olhos de Deus, e Deus o exaltou. Aleluia. É restituição por obediência. José perdeu a sua liberdade, perdeu tudo o que ele tinha, mas Deus restituiu muito além do que ele podia imaginar, porque ele obedeceu. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus para nós, irmãos, é obediência. Porque Deus, ele não olha tanto os nossos erros. Sabe que Deus, ele pesa na balança. De um lado está os nossos erros, do outro lado está a nossa obediência. Ele não olha tanto para os nossos erros, porque ele sabe que nós somos falhos, ele sabe que nós erramos, mas ele pesa muito mais a obediência. A Bíblia nos diz que o primeiro rei de Israel, Saul, foi rejeitado por Deus pela desobediência. Deus mandou ele fazer, ele não fez. E o que Deus não mandou ele fazer, ele fez. E Deus o rejeitou porque ele não foi obediente ao Senhor. Mas um outro rei sucessor de Saul, que era Davi, também errou, também pecou, também falhou. Porém Deus disse que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele era um varão obediente. Ele obedecia a Deus. Ele errou, ele pediu perdão, se arrependeu, se rebaixou diante de Deus e parou de fazer o que é errado, e ele se era submisso à vontade de Deus, obedecia ao Senhor. Então ele errou, ele pecou, mas ele obedecia ao Senhor. Todos nós erramos, todos nós falhamos, porém o Senhor, ele olha para a nossa obediência. Vale muito mais, diz o Senhor, ao obedecer do que ao sacrificar. Às vezes a pessoa quer sacrificar tanto, quer fazer tanta coisa para alcançar, às vezes, posição, para alcançar
tantas coisas, ou até mesmo buscando coisas de Deus, a pessoa ora, jejua, ela vai ao monte, ela faz tantas coisas que são boas, é ótimo e devem ser feitas. Porém, se não tiver obediência, essas coisas elas vão pesar mais do que a obediência. Então, o obedecer, o Senhor diz, é melhor do que o sacrificar. Aleluia. A restituição de Deus para a nossa vida vem pela obediência. Seja obediente ao Senhor. O que o Senhor te mandar falar, fale. O que Ele te mandar fazer, faça. Porque, irmãos, há pessoas que por um momento de dificuldade estão tristes, falam, eu não vou cantar, não vou louvar. Vem à igreja, não quer oportunidade. Outros que prega a palavra, desanima, não vou pregar mais, porque vê um problema. Não importa o problema, Deus não mandou fazer, então faça. Seja obediente. Veja o exemplo de que Jesus chegou a Pedro quando Pedro estava desanimado, e o motivo que Pedro estava desanimado era grande, porque Jesus tinha morrido e ele tinha negado Jesus por 3 vezes, mas Jesus ressuscitou, apareceu na praia, chamou Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Senhor, sabe que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, vai na obediência, Pedro. Eu te mandei pregar, Pedro. Eu te mandei fazer a obra, Pedro. Vai na obediência, Pedro, porque eu sou contigo. Eu estou contigo, diz o Senhor. O Senhor é como aquele servo obediente que faz a vontade de Deus. Ele restitui, ele dá bênção, dá vitória para aquele que tem obediência. Não para, não para. A luta vem, mas você continua. O problema vem, mas você está na igreja, está na oração, está no jejum, está se esforçando, porque Deus é contigo. O servo obediente recebe de Deus tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Tem que obedecer. Já estou terminando. Naamã desceu no Jordão. Mas a ordem de Deus era mergulhar 7 vezes. Se Naamã tivesse mergulhado 6 vezes, não teria recebido nada. Nem 6,5. Mas tem que ser 7 vezes. Então não adianta nós obedecermos metade ou uma parte daquilo que Deus nos manda. Eu obedeço, mas não obedeço tudo. Então quer dizer que Deus vai te dar uma meia bênção? Vai te dar uma fração da bênção que Ele tem para você? Não. Deus, Ele não nos dá a bênção pela metade. A bênção do Senhor é sacudida, transbordante, recalcada. É como um pipoqueiro que pega ali aquela pipoquinha, coloca no saquinho, aí parece que não cabe mais, ele bate ela, aí cabe mais um pouquinho, aí dá uma chacoalhadinha, cabe mais um pouquinho, fica transbordante, derramando. As bênçãos de Deus transbordam, as bênçãos de Deus são transbordantes. Então seja fiel a Deus por inteiro, não seja pela metade. Obedeça a Deus por inteiro, observa a palavra de Deus, procura saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e nós vamos receber de Deus as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Fica com essa palavra, crente. O crente que fala, olha, eu sou crente, mas conta umas mentirinhas. O crente, meio crente. Eu sou crente, mas tomo uns gorozinhos. Eu sou crente, mas quando estou lá naquelas festas eu esqueço que eu sou crente. Eu sou crente, mas eu concordo com algumas coisas erradas. Entendeu? Então é meio crente. Não tem meio crente.
Deus não trabalha com meio crente. Deus, Ele trabalha com crente de verdade. Quando Jesus chegou ali para Tomé, falou: Tomé, você crê porque me viu? Não sejas incrédulo, mas seja crente. Seja crente por total. Acredita em Deus. Você não vê. Tomé viu e creu, mas nós não vimos, mas nós cremos, porque sabemos que Ele vive, que está conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco. Ele está conosco, crente. Ele está contigo. Abraça com o Senhor, anda com Ele, procura se esforçar, se errar, pede perdão, mas não se conforma em ser um meio crente. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Glória a Deus. Deus tem vitória para você. Aleluia. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Vamos ouvir a irmã Lenita, vai estar louvando ao Senhor, e você vai meditando nessa palavra neste momento.